Hoje é o nosso penúltimo culto esse ano, né? O próximo, dia 28. Lembrando a todos, nós vamos ter o culto somente pela manhã, tá bem? Eu vou ministrar mais uma vez no culto do dia 28, vai ser um culto único. Mas eu quero dizer a vocês que venham preparados para orar, porque nós vamos trazer assim, só um botãozinho de start, rapidinho, para que todos nós possamos orar pelo próximo ano. Que a gente possa entrar nesse novo ano com expectativas de Deus no nosso coração e não com as nossas expectativas. O meu desejo para esse dia 28 é que a gente possa orar para ouvir de Deus as coisas que Deus tem reservadas para nós em 2015. Para que não chegue no final do ano e a gente enfrente frustrações, enfrente momentos em que a gente diga, puxa, essas coisas não aconteceram, eu planejei tanto e esse ano foi decepcionante. Não, vai ser um ano onde as coisas vão acontecer, onde tudo vai se cumprir, onde a sua vida vai ser vitoriosa, alegre, próspera. Não porque você decidiu, mas porque você tomou a posição de deixar o Senhor decidir. Ele colocar no seu coração a vontade, o propósito, a direção, o tempo, para que tudo efetivamente se cumpra na vida de cada um de nós, na vida da comunhão cristã, em nome de Jesus. Amém? E hoje, para a gente começar a falar um pouco disso, e também porque temos colocado aqui, terminado esse mês, né? O mês onde nós temos falado a respeito do crescimento da nossa igreja, do alargar das nossas fronteiras, do conquistar. Eu também lembro que isso se dá agora, né? Num tempo em que nós convencionamos, como a pastora Lilian colocou aqui na abertura do nosso culto, chamado tempo de Natal, né? O tempo onde as famílias se confraternizam. Por mais que nós saibamos que, de fato, não é o tempo em que Jesus nasceu, por questões históricas, por questões até climáticas, não é? Ainda assim, eu quero dizer que nós comemoramos uma reunião de famílias. Convencionou-se assim, e que pelo menos as pessoas se reúnam, não é, em família, num tempo de alegria, num tempo de comunhão, num tempo à mesa, não é, num tempo gostoso. Porque algumas vezes as famílias passam o ano todo sem se ver, sem se falar, que esse tempo seja pelo menos frutífero nesse sentido. Mas falando de família, eu não posso deixar de falar da nossa família, porque nós somos família. Amém? E nós somos família. Amém, glória a Deus. Amém, que nós estamos entre irmãos. Nós somos família do Senhor. Não é? E eu queria hoje falar disso, do que significa essa família que se reúne na igreja. Nós sabemos, né, e não vamos entrar aqui em tratados teológicos, que nós somos igreja, que eu sou igreja, amém, todos somos igreja. Mas nós chamamos o lugar onde nos reunimos, e também a reunião dos santos, de igreja. Né? Estamos juntos como igreja, como corpo de Cristo. Amém? Eu vou tentar projetar para vocês, mas as nossas estrelas celestes, elas estão cadentes sobre a tela. Vocês vão tentando acompanhar comigo aí, tá bem? Eu coloquei o título da administração, fazendo parte da igreja. Essa ministração até compartilhei, eu trouxe a primeira vez, eu estava olhando aqui. Algumas vezes acontece o Senhor tocar o coração e você trazer novamente a ministração. Eu trouxe ela no final de ano de 2004, há 10 anos atrás exatamente. E eu vejo que ainda é extremamente apropriada para mim, para você, para a nossa igreja. Amém? Fazendo parte da igreja, o grande projeto de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, faça parte da igreja. E nós vamos ver junto que fazer parte da igreja é algo fantástico, porque a igreja é um projeto maravilhoso. A igreja é um projeto de Deus. E eu queria ler com vocês, aliás eu vou ler, nós vamos nos concentrar na passagem de Efésios 3, 10 a 11, mas eu queria ler com vocês um pouquinho mais. Vou até colocar o meu aqui na tela, vai sair aí, Vlad, ó. Vai com tudo, pronto, assim não precisa ficar interrompendo. Vamos ler juntos todo esse capítulo 3, que Paulo se refere aos Efésios aqui, justamente com relação à família chamada igreja. Amém? 3:1 diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus
a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Paulo não era uma mulher, né? Senão não teria escrito resumidamente. Não que as mulheres sejam prolixas, né, pastora? Não é machismo. É que as mulheres são mais prolixas do que os homens, né? Se bem que eu posso me incluir no rol das mulheres facilmente, porque eu sou daqueles que não falam resumidamente, amém? Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo. Eis-me aqui. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Repita comigo aí. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Amém. E conhecida, ele diz, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém? Eu, de fato, vou me concentrar aqui muito mais. Saiu aí? Tá, né? Amém. Nos versículos 10 e 11 do capítulo 3, onde ele diz: e foi assim para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Ok. Nós temos que nos tornar parte de um projeto. O projeto, muitas vezes, ele existe. Mas nós nos tornamos parte quando nós nos voluntariamos e resolvemos voluntariamente participar desse projeto. Porque existem projetos onde a gente gosta de assistir, outros tantos onde a gente gosta muitas vezes de observar, outros onde a gente observa e até dá palpite. Mas não são todos os projetos que a gente se dispõe, que a gente se habilita a participar. Mas o projeto igreja, aquele vitorioso, ele é uma convocação e não uma opção de observação para nós que renascemos em Cristo Jesus. Ele nos chamou a todos para fazer parte integrante deste projeto, independentemente do ministério, independentemente da função de cada um no corpo. Ele declara que nós somos um corpo e a igreja é um corpo com organismos perfeitos que se completam uns aos outros. Por isso, eu disse que nós devemos nos tornar parte integrante desse projeto. E a igreja é a maior e mais poderosa instituição estabelecida sobre a face da terra. A igreja é projeto de Deus. E se alguém tem alguma dúvida a esse respeito, basta então ouvir atentamente a mensagem de hoje e você vai entender que a igreja é um projeto vitorioso e é a instituição mais poderosa sobre a face da terra. O apóstolo Paulo declara aos Efésios, e também a nós, que é através da igreja que Deus expressa sua sabedoria e poder. Deus tem
algo reservado para você, Adriana. Deus tem algo reservado para você, Júnior. Paulo, que se esconde algumas vezes ali, Deus tem algo reservado para você. Deus tem algo reservado para cada um de nós. Silvia, Deus tem algo reservado para você. Porque é exatamente nesse manifestar para cada um e em cada um que nós vamos ver completo, expresso o poder de Deus na igreja. Ele confere a cada um dons especiais. Ele dá a cada um uma oportunidade diferente, que complementa uns aos outros. E é por isso que a igreja é um lugar gostoso, a complemento de todas as coisas. E quando as coisas se complementam, o projeto se fortalece. Um projeto forte é um projeto onde todos participam. E onde cada um contribui com o seu melhor. Agora imagine o seu melhor do ponto de vista daquele que conferiu o melhor dele para você, de maneira especial. Especialmente para você. E para você manifestar a plenitude desse poder no conjunto dessa obra chamada igreja. Não é algo tremendo? Nós podemos contar uns com os outros, com o melhor de cada um, o melhor de Deus expresso em cada um de nós. Só pode ser vitorioso. E não somente aqui na terra, porque ele afirma, mas também nas regiões celestiais. E se você pegar a Olive Tree, e pegar lá a ferramenta da Olive Tree, que fala a respeito das traduções, você vai ver que as regiões celestiais a que se refere o texto aqui, e a palavra original, são justamente os céus. O lugar da habitação do Deus Altíssimo. O que ele está dizendo é que aquilo que nós ligarmos em conjunto aqui, nós estamos ligando em conjunto nos céus. O que nós manifestarmos aqui, nós manifestamos o poder dos céus aqui na terra. E este é o propósito da igreja. É para isso que Deus instituiu a igreja, para nós manifestarmos aqui o poder de Deus, a sabedoria de Deus aqui na terra. É na multidão de conselheiros nós encontraremos a sabedoria. E é na multidão desses dispostos no Senhor que nós vamos ver o poder de Deus manifesto por completo, em nome de Jesus. Amém? A igreja é o lugar onde o Espírito Santo, eu coloquei lugar aqui entre aspas, tá bom? Para que ninguém teologicamente queira se desviar do assunto. Onde o Espírito Santo de Deus tem a liberdade de se manifestar. E é até interessante nós vermos isso expresso. Quartas-feiras, quem tem vindo às quartas-feiras, levante sua mão aí. Quem teria pelo menos uns 10 testemunhos para dar do poder de Deus manifesto nessa quarta-feira? Levante sua mão aí. Pelo menos metade dos que levantaram a mão puderam presenciar ou participar da manifestação do poder de Deus aqui na igreja. Isso se deu como? Não, isso aconteceu só porque o apóstolo Ares veio aqui e foi ele que impôs mãos e Deus se manifestou. Não, foi a Jane então que trouxe uma oração. Ou a pastora Lília. Não. É um dia onde todos participam, todos oram, todos intercedem, todos aqui contribuem para o manifestar do poder de Deus. Que algumas vezes nos nossos cultos normais, nós nos calamos, omitimos e ficamos sentadinhos olhando. Nós vamos quebrar um pouco esse paradigma de que a igreja é um lugar onde a gente faz coisas segundo uma agenda pré-determinada. Nós temos que imaginar que o Espírito Santo de Deus, que é o organizador da reunião e o agrupador de todos nós, ele eventualmente pode mudar o rumo das coisas. Ele pode parar o negócio aqui no meio do caminho e a Michele pariu uma criança nesse exato momento. E nós vamos entrar em intercessão e alguns em ajuda de parto e eu vou sair correndo pelo outro lado, amém? Porque tem que ter alguém que corre.
Eu socorro qualquer coisa, agora paro e vou sair correndo para o outro lado. Não é o meu negócio. Mas o poder de Deus pode se manifestar e deve se manifestar nas nossas vidas. E quando nós estamos juntos com a liberdade, o Espírito Santo se manifesta. E a igreja também é um lugar onde nós nos reunimos e onde temos a oportunidade de nos tornar um corpo. Um só corpo, o corpo de Cristo. Isso é algo que algumas vezes foge à nossa compreensão. Porque o nosso próprio corpo, ele já dá bastante trabalho, não dá? O seu dá trabalho? O meu bate pino algumas vezes. Tem coisas que teimam umas com as outras e parece não funcionar na hora que eu mais preciso. Agora, se eu levar esse exemplo para o nosso meio, eu começo a criar alguns complicadores, racionais dentro de mim, né? Porque se eu não consigo contar com o meu próprio corpo, a quem eu supostamente devia coordenar e comandar, como então será quando eu contar, sendo parte do corpo, a Adriana, por exemplo, ou a Mari, ou a Lília? Será que elas vão dar conta? Será que elas vão fazer tão bem quanto eu faço? Será que elas serão tão perfeitas quanto eu? Eu falo isso com liberdade porque já passou pelo seu coração, algumas vezes, como já passou pelo meu, olhar para alguém e dizer assim, uau, será? E é por isso que quando você ora com alguém, por algum tempo, ou por um bom tempo, você passa a ter uma percepção diferente dessa pessoa. Porque o Espírito Santo de Deus, ele toma essa oportunidade e começa a trazer uma intimidade diferente, um relacionamento diferente, um outro nível de liberdade, de confiança da parte de Deus. E parece que as coisas começam a fluir melhor. Você tira aquele preconceito da pessoa que foi levantada para estar ao seu lado, e você começa a perceber que as coisas vão muito bem quando a gente se dispõe a estar juntos, a contar uns com os outros. A oração também tem esse poder, também tem essa prerrogativa. O J.F. Powers, eu até acrescentei isso aqui, ele é um romancista famoso americano, talvez vocês não conheçam, eu gosto de ler, então eu conheço um monte de gente. E ele faleceu em 99. Mas eu separei aqui, ele era um cristão, e eu separei uma descrição que ele fez da igreja, que eu, para mim, acho o máximo. O Ares talvez fosse gostar, porque ele é o capitão, como é que é o nome do capitão da nave dele? Kirk, é o Capitão Kirk. Então é a nave do Capitão Kirk. E essa descrição é muito interessante, bem peculiar a respeito da igreja, e eu queria compartilhar com vocês aí. Preste atenção no que ele declarou, veja bem, olha só. A igreja é uma grande e velha nave. Ela range, balança, rola e às vezes faz com que a gente queira vomitar. Mas ela chega ao destino. Sempre chegou e sempre chegará até o final dos tempos. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado por essa definição da igreja. É isso mesmo. Tem momentos na igreja que vocês, a coisa parece que não vai, né? E faz igual o meu joelho quando eu quero correr um pouco mais. Nheque, range. Chacoalha de cá para lá, de lá para cá. Né? A Mari não posso dar nem voltinha com ela com a carro, assim ela fica enjoada. E você passa, né? Aquelas contrariedades, sabe? Né? Ninguém aqui nunca é contrariado, né? Aí dá aquele bônus. Mas isso sacode, mexe, vira. E não importa o que aconteça, ela chega ao seu destino. A igreja sempre cumpre o seu propósito. Sempre cumpriu, sempre chegou, sempre cumprirá, sempre chegará, até o dia da volta do Senhor Jesus, o cumprimento máximo do propósito. E nós fazemos parte dessa nave. Às vezes o Capitão Kirk está lá e tem que desviar uns asteroides e o negócio fica meio enjoado. Faz parte. Faz parte. Muitas vezes não estamos preparados para a mudança repentina de direção. Vocês já estiveram numa montanha russa, no escuro? Quem já teve essa experiência? Meu Deus. Uma montanha russa já é um lugar que muda de direção sem
a sua vontade. Agora, no escuro, porque desce quando você pensa que ia subir, e vira para a direita quando você pensa que ia descer. E tudo isso de maneira abrupta. Por mais que você tenha um estômago forte, você vai ficar um pouquinho enjoado. E muitas vezes isso acontece na igreja. Mas é importante saber que assim como a montanha-russa, nós vamos chegar no final. E no final vem aquela sensação de prazer, de alegria. Cumprimos. Chegamos lá. E pode ter certeza, nós somos aqueles que vamos chegar lá em nome de Jesus. Algumas vezes nós somos levados a pensar que é possível viver sem ela, sem a igreja, ou até longe dela. Nós temos dito isso aqui e é uma grande verdade. Tem uma corrente maligna andando por todo o mundo, dos chamados sem igreja. Não é de Deus. Quem vem de rodear o mundo e andar por conta própria é o diabo. Tá bom? Nós que somos do Senhor, não vivemos sem igreja, não somos itinerantes. Nós fazemos parte de um corpo. E pode distorcer o evangelho com todo evangeliquez que você tiver, com toda a homilética e omelete que você queira fazer, e você não vai conseguir mudar essa verdade. Nós fomos chamados para estar juntos na igreja que se reúne fisicamente. Amém? Não é cada um anda por si, onde bem acha que pode e acha que isso é possível. Eu tenho Deus e eu oro no meu secreto e meu relacionamento é direto. Por que então o Senhor fez a igreja? Por que então Cristo morreu também pela igreja? Porque nós somos chamados igreja e porque todos juntos somos chamados noiva. Se cada um pudesse viver por conta própria. Tem gente difundindo isso. E é bom que isso fique apartado da sua vida em nome de Jesus. Porque nós somos feitos sob medida para estar juntos uns dos outros. Igual as tábuas do tabernáculo, que eram feitas de cipreste, bem aplanadinhas, elas eram perfeitamente encaixadas umas às outras. E elas representavam exatamente lá no tabernáculo de Moisés o que nós somos. Encaixes perfeitos uns com os outros, complementando, para fazer um cercado maravilhoso chamado igreja. Amém? Como eu disse, o fato é que isso é um terrível e perigoso engano. E perigoso mesmo. Eu e você fomos chamados a viver juntos e não separados. E viver junto é bom, gente. É gostoso. É uma delícia você ser lapidado pelo outro. Tem um pastor velho. Eu gosto de pastor velho no bom sentido, né? Os pastores mais velhos. Eu já sou hoje um pastor velho para alguns. Né? Nos jovens eu sou o pastor que orienta, eu sou o velho para eles. Mas eu sou jovem, amém? E esse pastor mais velho que eu, ele dizia assim que, ele fazia esse gesto exatamente. Ferro afia ferro. E assim somos nós. Nós estamos juntos para um afiar ao outro. É um projeto conjunto. Algumas vezes não é muito fácil, mas é assim que acontece. Nós estamos assim para expressar a multiforme sabedoria de Deus. E assim é necessário estar juntos em comunhão e na igreja. Amém? De forma individual, como alguns gostam de pensar, seria impossível. Nosso Deus, ele tem um caráter agregador, familiar. Lá no princípio, e no princípio mesmo, em Gênesis, ele diz, o Ares cita isso muitas vezes aqui, né? Façamos. Quem seria façamos se fosse no singular? Ele tem esse caráter familiar, agregador. Ele diz assim, olha, não é bom que você homem viva só, não. Encontre uma mulher, forme uma família. Ele gosta disso. Paulo, que nos inspira aqui hoje, ele foi o maior fundador de igrejas da história cristã. Fundador e consolidador. Se esse fosse um projeto maligno,
Paulo não teria dedicado a sua vida e nem seria lembrado pelo Senhor e por nós como talvez um dos maiores heróis da fé que nós possamos conhecer e nos espelhar. A igreja é algo que vale a pena, algo que você devemos nos dedicar. O Senhor nos reúne em torno da igreja para que através dela nós possamos ser um só. Esse ferro afiando ferro. Não é muito fácil, não. Que bom que não seja fácil, para a gente dar valor. Que bom que a gente possa procurar encaixe onde a gente não se encaixaria. Eu gosto muito quando as pessoas chegam, e isso não é raro acontecer. Eu tinha uma impressão, eu tinha uma imagem de você completamente diferente. Mas agora que eu conheci você melhor, que a gente pôde estar juntos, que a gente orou juntos, ou que a gente conversou e abriu o coração, eu penso completamente diferente. Eu digo, amém, glória a Deus. Que agora você baixou sua guarda, tirou suas impressões racionais, os impeditivos, né, todos os pré. E aí, conversando, falando o mesmo idioma celestial, a gente percebe que nós estamos mais próximos do que a gente imaginava. Isso já aconteceu com você? Se não aconteceu, dê essa oportunidade. Dê a oportunidade de se fazer conhecer e de conhecer. Isso é maravilhoso. Você vai encontrar um valor tremendo em pessoas a quem você nem sequer reparava. Pessoas com quem você jamais imaginou contar. Irmãos queridos que ficam aqui na igreja muitas vezes, você nem sabe o nome dele. Mas devia. Porque ele é um só com você em Cristo. E é no amor de Cristo Jesus que eu e você somos aquecidos em nossas almas e corações, a ponto de nos tornar como brasas vivas. E é bom que sejam brasas vivas, porque tem muita gente cantando, manda o fogo, né? E fogo demais queima. E queima mesmo. Eu não sei se vocês... O americano tem mania de fazer aquele churrasco calcinado, né? Carne chamada holocausto ao Senhor. Os caras botam fogo na carne. Já viram? Já viram o churrasco americano? Eles põem fogo numa tal quantidade que não é brasa. Não produz calor, produz fogo. E a carne fica preta, queimada, com gosto queimado por fora. E por dentro, a Miriam deve conhecer bem o assunto. E por dentro é crua. Eles são apressados, gostam de negócio rápido, quick e queimado. É holocausto ao Senhor, que não é churrasco. É um troço ruim de mastigar. Por isso nós somos brasa. Porque fogo demais, né? Alguns vão no fogo demais e o fogo às vezes queima. Então não é na brasa, porque a brasa ela mantém calor. Eu não sou bom churrasqueiro não. Mas os meus 2 melhores amigos são ótimos churrasqueiros. E eu fico observando os caras fazerem churrasco, né? E eu nem convido muitas dos 2 juntos, porque sai faísca, né? O Kiko e o Arles, os 2 são churrasqueiros. O Arles é um baita churrasqueiro, o Kiko é outro baita churrasqueiro. Mas se bota os 2 juntos, dá parpite demais na churrasqueira, dá confusão. E eu sou só observador, eu fico ali só pegando a carninha, a hora que sai, que é uma maravilha. Mas a primeira coisa que os caras fazem é isso. Um bom churrasco tem que ter um bom fogo. Põe lá o carvão, deixa a brasa pegar direitinho. Quando está no calorzinho certo, eles começam a colocar carne, distribuir, para o negócio ficar bom. Por isso eu quis destacar a parte brasas vivas, para que a gente possa acalorar a nossa igreja e uns aos outros, na medida certa, sem oferecer holocaustos ao Senhor, amém? Nada de carne queimada. Porque a brasa tem a propriedade de aquecer. Porém, a brasa, ela não deve estar só. Põe uma brasa sozinha, e o que acontece o que com ela? Ao invés de ela permanecer crente, ela esfria. Mas se você põe ela no braseiro lá, junto com as outras, na churrasqueira, fica um calorão que você não consegue botar na mão, queima os pelos do braço, assim. E a igreja é assim. A igreja é um lugar de inclusão e participação. Eu louvo a Deus e quero incentivar você a louvar também, porque nós fazemos parte de uma igreja inclusiva e participativa. Eu fico algumas vezes pensando, admirado do desprendimento, entendam o meu desprendimento da forma responsável e favorável,
e da bondade do Alice e da Lília, como eles nos dão oportunidade de participar e de exercer os nossos dons aqui. Todos nós não só temos oportunidade, como nós somos instruídos, incentivados e acalorados para seguir em frente. E o desejo de Deus é que ninguém fique aí sentado, desanimado, olhando para mim assim com aquela carinha. Não. O desejo de Deus expresso através da vida deles aqui é que a gente floresça, frutifique. Ninguém aqui tem ciúme não, pelo contrário, nós queremos ver as pessoas crescerem, preferencialmente nos ultrapassarem. Que façam coisas maiores. Eu digo isso para os jovens sempre. Eu digo, eu estou aqui para ajudar vocês a serem muito melhores do que eu tive a oportunidade de servir. No mínimo, vocês têm que servir melhor do que eu. Porque eu já cheguei até aqui, estou aqui para apoiar vocês, para subirem a partir daqui e seguirem adiante, irem além. Eu não sou o pastor dos jovens, nem nunca fui. Eu só sou simplesmente um instrutor. Alguém que pode ficar ali, dando aquele trimerzinho fino, o apoio, transmitindo experiência, trocando ideias, para que sigam adiante, para que sejam melhores, mais bem aperfeiçoados, mais bem equipados. E assim a Lili Wares faz conosco, desde o princípio. Por isso, como comunhão cristã, nós temos que nos abrasar um pouco mais. Nós temos que ser um pouco mais ousados. A igreja vai crescer, ela vai alargar suas fronteiras, quando cada um de nós entender que isso é um chamado para todos, não é algo individual. Não vai ser uma ministração miraculosa, nem um ensino especial, nem uma reunião de oração e poder. Não, não. É quando todos nós juntos manifestarmos o amor de Deus, a acolhida, e todos os predicativos da parte de Deus manifestos na minha vida e na sua vida. A igreja é um lugar de inclusão, participação. É também um agrupamento de pessoas diferentes, mas que interagem e se completam. Isso é o mais legal. Nós não somos necessariamente iguais e não somos mesmo. Alguns de nós têm mais afinidade uns com os outros, ok. Mas por sermos diferentes, nós nos complementamos. Se você olhar os dedos dos seus pés, das suas mãos, eles não são iguais. E o Senhor faz essa comparação física. Nós somos diferentes de fato, mas nós nos complementamos. Nenhum de nós pode dispensar nada do que faz parte desse corpo. E nós não podemos dispensar nada do que faz parte deste corpo. Por isso nós não estamos aqui para excluir ninguém. Nós estamos aqui para nos congregar. E para agrupar, ajuntar a todos. Amém? Um lugar único e fascinante, onde o calor de Deus sempre pode se manifestar. Sempre, sempre. Pode ser nas mesas, nas cadeiras, nas quartas, aos domingos de manhã, à tarde, às terças e qualquer dia. Desde que a gente abra o nosso coração para isso. Jesus ama a sua igreja, e ama mesmo, de todo o coração. E uma vez que nós tenhamos uma visão desse projeto igreja, como participantes, e não como admiradores nem ouvintes, aí sim, nós nos habilitamos para ajudá-lo a tornar-se o tipo de lugar que Deus quer que seja. Deus tem um plano para esta igreja, e este plano vai se manifestar de forma completa quando todos nós ocuparmos as nossas funções, os nossos lugares, e nós vamos ver a expressão plena de Deus na comunhão cristã. É uma convocação geral, é para todos nós. E eu estou aqui ministrando e falando, não para que vocês ouçam e... Não. É para que vocês reflitam muito bem, peguem, vejam isso, leiam de novo. Não importa. Há 10 anos atrás... Deus pensava assim, 10 anos depois, Ele pensa da mesma forma. Ele nos quer juntos. Ele quer a sua igreja vitoriosa. Ele quer que nós contemos uns com os outros. Ele não quer uma igreja morna, nem quer uma igreja fria, Ele quer uma igreja quente. Uma igreja que manifeste o seu poder. Uma igreja cheia da sua vontade, da sua palavra, do poder da transformação, do amor acolhedor.
Ele quer ver a expressão de cada um, o melhor de cada um, aflorar nesse lugar. Nós não devemos sair dos cultos pensando como muitos pensam. Por exemplo, o que eu aproveitei disso que o Ricardo disse hoje? Para que me serve isso? Eu fui no culto hoje, o que eu aproveitei do culto? Teve lá uma mesa, fez isso, fez aquilo. Eu fui lá servir, eu estava na diaconia, fiz isso, aquilo. O que eu aproveitei? Sabe o que nós devíamos perguntar? Deus se agradou com o que nós fizemos hoje? O nome dele foi glorificado? O que eu fiz hoje glorificou o nome do Senhor? Eu tenho um amigo que ele é assim, o chato do chato com relação a algumas coisas. E eu dou risada porque esses exemplos extremos, eles nos provocam muitas vezes a seguir adiante, a ir além. E ele diz que... Ele diz não, porque eu pela prática de muitos anos, eu vejo isso nele, né? Como ele faz. Ele é daqueles que, a cada coisa que ele realiza, a primeira pergunta dele é: isso que eu vou fazer, você pode convidar o cara para o projeto que for, para o que for. Ele diz assim: isso glorifica a Deus? A forma que nós vamos fazer isso agrada ao Senhor? Deus está sendo glorificado nisso? Ele está feliz com o que nós fizemos? O cara é tão chato que ele ganha presente, ele ganha camisa de presente. Ele vai descobrir o valor da camisa. Para quê? Para dizer: ô Muxi, bem me deu essa camisinha sem vergonha, ruim, né? Não. Você pode dar para ele uma camisa ou um carro. Ele vai descobrir o valor, sabe o que ele faz? Ele separa 10% daquilo e: Senhor, não foi de fulano, foi seu através da vida dele, eu reconheço. Pimba. A gente podia chamar ele de extremista, né? Mas eu gosto desse extremo dele. Me desafia profundamente. É um cara com coração grato a Deus. Alguém já pensou em fazer isso alguma vez? Não. Mas tem uns loucos do Senhor que fazem isso. E olha, eu vou dizer para você que não incomoda o meu coração, senão para o bem. E entendendo que de fato ele quer reconhecer a vida de quem o presenteou e reconhecer o Senhor nessa situação. E não um favor pessoal. Já tinham parado para pensar nisso, não? Eu saí do culto hoje. Deus se agradou com o que nós fizemos? Porque eu não gostei do louvor. Por que o pastor Ricardo se meteu a cantar? Não foi? Já fala para Chuchu e ainda vai cantar também? Eu não me agradei disso. A pergunta deveria ser: o Senhor se agradou disso? E se Ele está agradado, nós também. Assim deveria ser. Afinal, a igreja existe não para oferecer entretenimento, como nós vemos na televisão muito, né? Nem para encorajar vulnerabilidades, nem para melhorar a autoestima, ou facilitar amizades. E digo isso porque muitos querem realmente procurar a igreja até para fazer um balcão de negócios. Eu conheço fulano que faz um negócio, eu falo do meu, ele fala do dele, e nós estamos todo bem aqui na situação, e todo mundo rico, com o bolso cheio e tudo certo. Eu falo isso para vocês com a certeza de ter testemunhado isso inúmeras vezes, em muitos lugares. Pessoas usando a igreja para fazer negócios. Se aproximar uns dos outros para negócios. Não. A igreja não existe para isso. Ela existe, em primeiro lugar, para que nós adoremos a Deus. E se existe para que nós adoremos a Deus, deixa eu dizer uma coisa. Adorar é também se lembrar quem é o dono da casa. Quem é o dono da sua casa? Quem é o dono da sua, Kelly? Jesus. Quem é o dono da sua casa, Mari? Da sua, Irene? Quem é o dono da nossa casa? Quem é o dono desta igreja? É o Arles. Nunca foi, ele nunca pensou assim. E nós sabemos muito bem disso. É Jesus. E se ele é o dono da casa,
no mínimo nós temos que agir com respeito com o dono da casa. Isso aqui não é balcão de negócios. Você se lembra do que aconteceu lá atrás no templo. Ele mesmo, o chefe em pessoa. A única cena descrita, testemunhal, de que Jesus perdeu a calma, os caras estavam fazendo o quê? Comércio onde deviam estar, adorando a Deus. Onde deviam estar demonstrando respeito, eles demonstraram o quê? Desrespeito. E de que forma? A única vez que nós podemos ler Jesus bravo a ponto de chutar o pau da barraca, como costumamos dizer nós, pobres mortais. Aqui é lugar de a gente adorar a Deus. Devemos ser amigos? Amém. Próximos dos outros? Amém. Orar pelos negócios uns dos outros? Amém. Ajudar uns aos outros? Amém. Suportar uns aos outros? Também. Mas este não é o motivo principal de nós estarmos aqui. O motivo principal de nós estarmos aqui é adorarmos a Deus, honrarmos ao Senhor. E através daquilo que Ele compartilha com a gente, nós compartilharmos uns com os outros. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? A motivação do nosso coração é que determina o resultado daquilo que nós vamos fazer. Eu vou à igreja para ser atendido, mas se eu vou à igreja para servir, melhor é servir do que ser servido. Melhor é dar do que receber. E nós sabemos muito bem que o nosso Deus é um excelentíssimo galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o obedecem. Ele é aquele que está disposto a nos dar muito mais do que pensamos, imaginamos ou necessitamos. Quando nós abrimos o nosso coração e entregamos a direção da nossa vida para Ele. Motivação no coração. A igreja é um lugar de inclusão, onde eu e você nos tornamos uma comunidade manifestadora do amor reconciliador de Deus. A igreja é um lugar de briga, de discussão, de desavença. Não, não é. Nós não temos que perder tempo aqui fazendo aquilo que o diabo já faz lá fora. Ou dando a ele a oportunidade de fazer aquilo que nós já fazíamos antes de ter Cristo no coração. E ainda perdemos o nosso tempo discutindo os nossos pontos de vista uns com os outros. Ou com ciúme. Com bobagens. Com coisas que não deveriam mais fazer parte da nossa vida em Cristo Jesus. Igreja é lugar de acolher os menos honrosos, os mais fracos. Porque se Deus compartilhou com você, exerça isso, dando a oportunidade a esse que ainda não teve, para fortalecê-lo, para levantá-lo, para equipá-lo, ao invés de ficar criticando e diminuindo, como todos já fazem lá fora. O cara vem lá de fora oprimido, exprimido, reprimido, e a gente faz o que aqui? Dá o golpe final. Isso não é igreja. Igreja ama, igreja recebe, igreja acolhe. E às vezes é difícil, às vezes é um palitinho na garganta assim que... Mas amém. Tome um gole do Senhor que desce. Um lugar onde o que nos une é o que temos em comum. E o que vem em primeiro lugar, Jesus. E as questões que nos dividem, elas vêm depois. Essas nós conciliamos. E onde há espaço para elas serem tratadas. Tratadas. Lugar de reconciliação. Eu e você, nós temos o privilégio de participar do projeto Igreja. Jesus ama a sua igreja. E ela existe para que nós adoremos a Deus. Vamos lá. Faça parte desse projeto. Só para a gente concluir hoje. Você sabe o que acontece quando uma comunidade como a igreja se forma em torno do que tem em comum? Você sabe o que acontece? Ela se torna uma família. Por isso que eu disse lá no começo, Natal, família, família, Natal, Natal, família. Oi. Eu saí do ar? Às vezes o iPad faz isso, né? Mas vamos tentar. Peraí, deixa eu me colocar no ar de novo. Ok, eu voltei no ar? Não? Voltou? Que bom.
porque eu não tenho, na verdade, tela de repouso aqui justamente para não acontecer isso. Nós nos tornamos uma família. É assim quando a comunidade, igreja, se forma em torno do que tem em comum. Família de Deus. Uma comunidade onde a unidade não é sinônimo de uniformidade. Ou seja, nós não somos todos soldadinhos iguais, não. Que bom que nós somos diferentes uns dos outros. Tá? Essas diferenças são ótimas, saudáveis, são de Deus. E assim também a diversidade não significa divisão, muito pelo contrário. É um lugar onde eu e você temos a oportunidade de glorificar ao Senhor em liberdade. E onde podemos ser um canal de bênção aos que necessitam do amor de Cristo. E aí fica aqui uma declaração que eu quero fazer hoje, porque eu quero tomar esse último tempo da ministração. Aliás, passei um pouquinho do que eu pretendia. Agradecer vocês por estarem aqui hoje. Porque para nós, e eu falo aqui em nome dos pastores da comunhão, dos ministros da comunhão cristã, é um privilégio ter cada um de vocês aqui. Saiba que nós oramos de todo o coração. Quando nós nos reunimos aqui todas as semanas, não tenham a impressão errada. Eu posso filmar uma reunião para vocês e vocês vão ver que o tempo todo nós estamos dedicados a tratar das vidas de vocês, de fazer o melhor para vocês. Não do nosso ponto de vista. Pelo contrário, às vezes saem umas faíscas entre nós, porque nós queremos trazer a excelência do ponto de vista de Deus. Nós queremos fazer aquilo que glorifica a Deus, que agrada o coração do Pai, para que todos possam ter a oportunidade aqui de manifestar os seus dons, de ver expresso o poder de Deus, o amor de Deus. Então é para nós um privilégio servir nessa casa, servir a Deus e servir a Deus na vida de vocês. Nós não temos aqui nenhuma ideia errada de que nós somos estrelinhas. A estrela aqui é o Senhor. Amém? E nós temos o privilégio de servir a vocês aqui nesse lugar. Então, sejam muito bem-vindos a esse projeto, chamado Igreja, aqui chamada Comunhão Cristã, neste lugar. Sejam bem-vindos à nossa igreja, que a igreja é nossa, nós somos uma família. Amém? E é com muita alegria que nós, ministros dessa igreja local, declaramos o amor que temos por todos vocês em Cristo Jesus. E porque nós amamos vocês, eu queria chamar os ministros, os pastores aqui presentes, porque nós queremos orar por vocês. Eu queria convidar todos vocês, se não cabe aqui, cabe aqui. Mas eu queria poder, eu com os meus irmãos de ministério, orar por todos vocês, para declarar o nosso amor por cada um de vocês e dizer que nós queremos todos vocês inclusos nesse projeto e ativos nesse projeto vitorioso chamado Igreja Comunhão Cristã Apostólica. Amém? Amém.